14ª Sessão Ordinária da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Agradeço a presença de todos, doutora Ana Queiroz, desembargador Jambo. Eu, eventualmente, estou na presidência desta sessão de hoje, desta Câmara. Agradeço em especial a presença do desembargador Itamar Pereira, que veio nos auxiliar em nossos trabalhos, em substituição ao desembargador Luiz Carlos, que eventualmente teve que ausentar-se. Eu passei à mão dos senhores a ata da 10ª Sessão Ordinária e, para eventual impugnação ou retificação, e não havendo impugnação, eu a tenho por aprovada, assino e passo às mãos da secretária. Em primeiro lugar, vamos aos processos fora de pauta. O desembargador Jambo tem feito fora de pauta? Eu tenho, presidente. Eu recebi as propostas de voto de Vossa Excelência e não tenho nenhum pedido de destaque a fazer, desembargador Jambo. Muito bem. O desembargador Antenor, tenho a dizer que o desembargador Itamar, como é matéria recorrente, embargo declaratório, gostaria que Vossa Excelência perguntasse a ele se ele tem alguma posição. Aqui eu digo o seguinte, que tem um primeiro, é acolhido parcialmente, do segundo ao 19 rejeitados. Vossa Excelência já concordou com isso. Aí, se for mais prático, tornando mais pragmático a situação, eu declaro o número do feito, as partes e a conclusão. Eu estou de acordo, desembargador. Concorda, desembargador Itamar? Então, vou começar a leitura dos 19 processos fora de pauta. Primeiro, este parcialmente provido, embargo declaratório, embargante FUNAP, embargado Edilson Francisco de Macedo. Desculpe, antes, gostaria de dizer que a nossa querida procuradora seja bem-vinda às nossas homenagens. Muito obrigada. Então, embargante FUNAP, o número do feito é o 306234-6, embargado Edilson Francisco de Macedo. Bem, a ementa embargo de declaração do recurso de agravo no agravo de instrumento, embargo de declaração parcialmente providos. Este foi o resultado do primeiro. O segundo o número é o 317626-1, embargante Estado de Pernambuco, embargado Hinaldo da Cruz de Oliveira. A ementa, agravo de instrumento, fornecimento gratuito de tratamento médico. Eu sou pela concessão. Embargos rejeitados. Decisão unânime. O terceiro passa a fazer a leitura de número 272987-5, embargante Darli Barbosa de Oliveira Lima e outros, embargado Estado de Pernambuco. A ementa, direito processual civil, embargo declaratório, acordo de apelação, apelação civil. Curso de formação de sargentos. Aclaratórios não acolhidos, acórdão mantido. Decisão. E, na sequência, vou ser mais rápido. O 4. É o 4. O 4 é o 276184-0. Embargante Candice Constant e Silva e outros. Embargado Estado de Pernambuco. Aclaratórios não acolhidos, acórdão mantido. O quinto é o 310800-9, embargante FUNAP, embargado Marcos Vilmário Vieira de Santana e outros. Embargo de declaração rejeitados. Gratificação de risco de policiamento. O sexto é o 309597-0, embargante Adriano André Araújo Amaral e outros. Embargado Estado de Pernambuco. Direito processual civil, pré-questionamento,
Aí eu digo embargos rejeitados. O 7 é o 293876-7, embargante Antônio Antunes Melo e outros, embargado Estado de Pernambuco. Finalizando, digo rejeitados os embargos. O 8 é o 282716-9, embargante Roberto José dos Santos, embargado Estado de Pernambuco. Aclaratórios não acolhidos, acórdão mantido, inexistência de qualquer vício. O 9 é o 303690-2, embargante José Severino Silva e INSS, embargado José Severino Silva e INSS. Previdenciário, embargo de declaração, digo, afinal, rejeitados à unanimidade. Esse foi o 9. O 10º é o 310857-8, embargante INSS, embargado José Balbino de Sena. Pré-questionamento, impossibilidade, embargo rejeitado à unanimidade. Passa ao 11, 313871-0, embargante Detran, embargado Sertel Limitada e outro. Processual civil, embargo de declaração sobre efeitos infringentes, responsabilidade das multas e débitos existentes no veículo até a data da comunicação de sua venda no Detran. Impossibilidade de embargo declaratório rejeitados. Passa ao 12. O 12 é o 314569-9, embargante em Gepetro Montagens e Companhia Limitada, embargado Banco Safra S.A. e outro, entre aspas, Detran. Agravo de instrumento, antecipação dos efeitos de tutela recursal, ausência das alegações, rejeitados unanimemente, embargos rejeitados. Eu passo ao 13. O 13 é o 268395, aliás, traço 5. Embargante Estado de Pernambuco, embargado Josenildo Barbosa do Nascimento, embargo declaratórios. Impossibilidade de manutenção do acordo censurados. Declaratórios rejeitados. 14. O 14 é o 274376-0, embargante município do Recife, embargado Maria Solange Cabral da Silva. Processual civil, embargo de declaração, rejeitados, inteligência do artigo 535 do CPC. Passa ao 15. É o 2801-20-5, embargante Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco, embargado Gerson Ribeiro e Souza e outro. Direito processual civil, embargo de declaração, embargos declaratórios não acolhidos. Acórdão mantido. Passo ao 16. O 16 é o 303652-2, embargante Jacatiara dos Santos Xavier, embargado do município de Recife e outros. Direito processual civil, embargo declaratório. Aclaratório rejeitados. Passo ao 17. É o 298436-3. Embargante consórcio Jacarezinho II. Embargado do município do Recife. Direito processual civil, administrativo, embargo declaratório. Aclaratórios rejeitados. Acórdão mantido. Passo a leitura de número 2750-74-5, embargante município do Cabo de Santo Agostinho, embargado Luiz Gonçalves de Lima e outros. Embargo de declaração rejeitados. Passa ao 19. Embargo de declaração na apelação civil número 289800-4, embargante Eidi Ricelli Veloso dos Santos e outros, embargado Ministério Público do Estado de Pernambuco. Direito processual civil, embargo de declaração, omissão e pré-questionamento, inocorrência, imprestabilidade, ausência das hipóteses do 535, embargos rejeitados. Excelência, este
o de número 19, conferido. Este foi o último aclaratório. Vossa Excelência fique, como sempre, à vontade para fazer determinações, que quiser. Obrigado, desembargador Jambo, pela enunciação dos seus processos fora de pauta. Desembargador Itamar, tem algum processo fora de pauta? Não, senhor presidente. Então, eu passo ao julgamento por lista dos meus processos fora de pauta. Eu passei antecipadamente aos meus pares a relação e as propostas de acordo dos meus processos fora de pauta e disponibilizei na tribuna para os advogados também o índice dos processos que vou julgar. Registro a propósito a presença no plenário do Procurador do Estado, doutor Henrique de Lucena Moura, que sempre faz seu trabalho de filtro, porque nós filtramos o trabalho dos nossos assessores e os advogados filtram o nosso trabalho. E não houve, a propósito, nenhum pedido de destaque com relação aos processos da minha lista de fora de pauta. O 9. Vossa Excelência confirmou que trata-se de um processo que há um incidente de inconstitucionalidade. Não, é outra hipótese, Excelência. Há outra hipótese. Esse sob julgamento é de execução. De execução. Então, eu vou dar destaque para o 9 e, portanto, os demais eu vou julgar por lista. É o processo de número 1 ao de número 8, são recursos de agravo a que eu nego o provimento. E os processos de número 10 ao de número 26 são embargos de declaração que eu rejeito, tendo em vista que não se trata de nenhuma hipótese das matérias elencadas no artigo 535 do Código de Processo Civil. E o processo, pedido de destaque do eminente advogado, eu peço ao pessoal de plenário que me passe as mãos, são os embargos de declaração 314.149, dígito 7, embargante Instituto Nacional de Seguro Social. Trata-se de recurso de agravo em apelação, em que figurou como recorrente o Estado de Pernambuco e recorrido Cláudio Rosendo da Silva, processo de número 298.796, dígito 4. E a ementa diz que é matéria de processual civil, apelação civil, condenação, embargos à execução, alteração de juros de mora e correção monetária, impossibilidade, coisa julgada. Como o advogado se posta da tribuna e pede destaque, eu, embora não seja aceito por muitos julgadores a sustentação oral, mas tendo sido praxe nessa casa a concessão de sustentação oral, eu farei um breve relatório e vou passar a palavra ao doutor procurador. Em breve... Senhor presidente, eu já sei que o eminente procurador se postou na tribuna. Se possível, será que ele poderia omitir algumas considerações sobre essa abertura que nós sempre franqueamos aos advogados, pela justa razão de que os advogados devem falar da tribuna, até porque pode ser aproveitável a sua palavra, certo, como contribuição no momento. Será que ele poderia falar algumas considerações sobre, a não ser que Vossa Excelência não queira, sobre esse aspecto? Eu vou fazer um breve relato, depois eu passo a palavra ao advogado.
E, no relato, eu digo que se trata de recurso de agravo interposto pelo Estado de Pernambuco contra a decisão terminativa proferida pela relatoria nos autos da apelação civil, que deu provimento parcial ao apelo de Cláudio Rosendo da Silva para, reformando-se a sentença combatida, manter o termo inicial de correção monetária fixado no acórdão proferido nos autos da apelação civil e fixar os juros de mora nos moldes do artigo 46 do Código Civil de 2002, combinado com a súmula 54 do STJ. Em segundo lugar, deu provimento parcial ao apelo do Estado para, reformando-se a sentença vergastada, excluir dos cálculos apresentados a multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil e os honorários relativos ao pedido de cumprimento da sentença. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há qualquer intenção de modificar o título judicial transitado em julgado, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão terminativa apenas em parte, para que, aplicando-se à súmula 362 do STJ, considere-se a incidência de correção monetária apenas a partir do arbitramento definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Argumenta que a decisão guerreada merece reforma no tocante aos juros de mora, pois estes não foram objeto de questionamento pelo exequente e já foram incluídos na conta, não havendo que se decidir ou modificar a respeito. Por derradeiro, pugna pela reforma da decisão proferida nos autos da apelação civil. Dito isto, eu concedo a palavra ao eminente advogado e peço, para fins de registro nas notas taquigráficas, que anuncie seu nome, o número da OAB e parte que representa. Henrique Luiz de Lucena Moura, OAB 467, dígito B, PE, pelo Estado de Pernambuco, agravante. Agradeço, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, excelentíssima senhora procuradora de justiça, senhores serventuários. Entendo como importante a participação dos advogados, da Procuradoria, na realização dessa obra conjunta que é a da Justiça. Os juízes, naturalmente, têm os seus subsídios, mas quanto mais subsídios tiver para as suas decisões, mais perto estaremos daquele ideal de Estado de Direito Democrático que a Constituição Cidadã de 1988 inaugurou neste país. Dito isto, serei breve em face da bem lançado relatório deste agravo. Trata-se de agravo em apelação oriundo de embargos à execução. Portanto, como ouvimos, não está aqui se discutindo a sentença de conhecimento. Isso aí já transitou em julgado e nós estamos executando. O que se insurge o Estado é quanto ao excesso de valores trazidos pela parte credora do Estado. Em primeiro lugar, não se discute aqui mais também a questão de juros, que já foi também resolvida. A preocupação maior do Estado, portanto, é a correção monetária. Por quê? Há excesso de execução, porque não se considerou na execução a data do acordo de conhecimento. A sentença foi submetida a esse egrégio tribunal, o egrégio tribunal prolatou o acordo, e este, sim, é o título judicial que está sendo executado. Ocorre que, não se considerando a data de prolação do acordo de conhecimento, se retroage à data anterior, fazendo com que aquele valor que o acordo fixou, na verdade, seja inflacionado. Então, o que se pede tão somente é a aplicação da súmula, isso é um entendimento, portanto, pacificado em todos os tribunais, súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. A atualização considera a data de fixação do dano moral. Então, somente. Por essas breves palavras, agradecendo mais uma vez a doutora Câmara, espero o provimento do agravo. Muito obrigado. Eu agradeço a sustentação oral do eminente advogado, que foi fiel com relação à enunciação da matéria de fato. O advogado reconhece que houve
a condenação do Estado de Pernambuco em primeiro grau e a confirmação do julgado pela segunda Câmara Civil, no julgamento do recurso de apelação 103.082. Eu tenho em mãos a ementa do acórdão e todo o julgado. E se for o caso, e sendo instado, eu lerei para os senhores. Mas passo diretamente à questão fulcral. E aqui no meu acordo eu refiro que o Estado de Pernambuco, através dos embargos e execução, pretende alterar o termo inicial da correção monetária fixada pela segunda Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação 103.082. O magistrado de primeiro grau, na sentença de folha 736, o fez, determinando-se que a correção monetária do dano moral seja calculado a partir da data de seu arbitramento, conforme redação da súmula 362 do STJ. Todavia, conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, transitada em julgado a sentença executada, tornam-se imutáveis os índices e termos iniciais de juros e correção monetária estabelecidos pelo julgador, não podendo ser alterada nesta fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada. É assente que a garantia da coisa julgada e a imutabilidade do que fora decidido judicialmente é um direito fundamental, do qual decorre o princípio da segurança jurídica, essencial à estabilidade das relações jurídicas. Em caso, considerando o trânsito em julgado do acórdão em exame, constato que há de ser mantido o termo inicial de correção monetária nele fixado, a saber, data da citação, devendo-se reformar a sentença neste ponto. Examinando detidamente os autos, constata-se que não foram fixados juros de mora no caso em apreço, motivo pelo qual determino que estes sejam calculados nos moldes do artigo 406 do Código Civil de 2002, combinado com a súmula 54 do STJ. No que pertine à insurgência acerca da inclusão de cálculos de multa previsto no artigo 475-J do CPC, constata-se assistir razão ao Estado de Pernambuco, pois é inaplicável a multa prevista no aludido artigo em execução contra a Fazenda Pública, cujo pagamento é feito através da ordem preferencial de precatórios, conforme descrito no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. De tal arte, deve-se excluir da planilha de cálculos a multa prevista no artigo 475-J do CPC. Em relação aos honorários advocatícios, ressalta-se que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, a regra geral é a de que somente são devidos honorários advocatícios se houver embargos, ou seja, não são cabíveis honorários em função de um mero pedido de cumprimento de sentença. Então, senhores, com essas breves considerações, eu nego o provimento ao recurso. O quadro que eu apresentei aos senhores, acho que foi claro. O juiz determinou que os juros, que a incidência de correção monetária e as demais combinações legais seriam a partir do arbitramento, mas a Câmara entendeu acertadamente que seria a partir da citação, e nós estamos mantendo esse julgado da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, pelas razões que eu já elenquei. É o meu voto pelo improvimento do agravo, do recurso de agravo, voto que ponho em discussão. Colho o voto. Desembargador Itamar. Por razão disposta, eu acompanho também o voto para Vossa Excelência. Desembargador Alfredo Jambo. Eu acompanho Vossa Excelência pelo termo do início da citação. Proclamo o resultado, à unanimidade de votos, rejeitado o recurso de agravo nos termos do voto do relator. Passando à parte dos processos em condições de julgamento, a Secretaria me informa que, em condições de julgamento, figura, em primeiro lugar, o de número 13 da minha relatoria. É o processo número 318.696, dígito 7, agravo de instrumento, em que figura como agravante Horácio Olímpio Paulino, Júlio Amaro dos Santos,
Ricardo Luiz dos Santos. E agravado, Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco. A matéria elencada e contemplada neste recurso de agravo é uma matéria recorrente e já pacificada neste tribunal. E trata-se de gratificação de risco de policiamento ostensivo, que é extensível aos policiais militares aposentados. E meu voto é no sentido de dar provimento ao agravo, tendo em vista que o juiz de primeiro grau não concedera a tutela na linha do nosso entendimento. Tá certo. Senhores, existe alguma oposição? Não. Desembargador Itamar? Então, proclamo o resultado. A unanimidade de votos, dado o provimento ao agravo regimental. O segundo também é a mesma matéria, gratificação de risco de policiamento ostensivo, só que na hipótese o juiz concedera a antecipatória e o meu voto é no sentido de negar provimento para manter a adição do juiz. Não havendo nenhuma oposição, eu proclamo o resultado. A unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo de instrumento. Em seguida, em condições de julgamento, o processo número 9 da minha relatoria. Também, senhores desembargadores, é a mesma matéria, gratificação de risco de policiamento ostensivo. Na hipótese, o eminente juiz não concede a antecipação da tutela e eu voto no sentido de dar provimento ao recurso. Não havendo nenhuma oposição, eu declaro provido o recurso de agravo de instrumento à unanimidade e prejudicado o agravo regimental. O de número 10 é o feito seguinte que consta em condição de julgamento, é o agravo de instrumento 324.988, dígito 7, agravante Severino Gomes da Silva e o agravado IRH. E é a mesma matéria, eu peço extensão do feito anterior a este julgamento, e não havendo nenhuma oposição, nenhum óbice, eu peço a taquigrafia para estender ao julgamento deste feito o feito anterior. Em seguida, em condições de julgamento, consta o feito de número 17, que é apelação de número 285.202, dígito 2, e reexame necessário. Segunda Vara da Fazenda Pública. As partes estão enunciadas por suas iniciais, uma vez que se trata de criança. Advogada Cariana Gueiros de Lima, procurador Maria Carolina Lindoso de Mello. Da minha relatoria e com a revisão do desembargador Alfredo Jambo. A guisa de relatório, eu refiro que se trata de apelação civil interposta contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos de ação ordinária, acumulada com indenização por danos morais, julgou procedente em parte o pedido no sentido de conceder a pensão mensal vitalícia à autora, filha, no valor de 2 salários mínimos e meio, bem como fixar em R$50 mil o valor da indenização por danos morais às autoras recorrentes. Em suas razões recursais, sustentam as apelantes que o valor da pensão alimentícia destinado à menor deve ser majorado para a quantia de 5 salários mínimos, valor este necessário para custear todas as despesas decorrentes do tratamento de HIV, que envolve alimentação adequada e medicamentos específicos. Outrosim argumentam as recorrentes que a quantia fixada a título de danos morais, a saber, R$50 mil, é desproporcional ao dano sofrido, devendo-se elevar a quantia a patamares correspondentes aos gravíssimos danos suportados no caso presente.
De início, é importante tecer breves considerações sobre a matéria de fato em exame, digo eu já passando ao exame do mérito. Deve fluir do cotejo dos autos que a recorrente genitora, em 19 de nove de 2003, compareceu ao Laboratório Central de Pernambuco, LACEN, a fim de coletar material para a realização de exame anti-HIV, conforme documento de folhas 85, 91 e 102. Em novembro de 2003, após descobrir sua gravidez, iniciou o pré-natal na maternidade municipal Barros Lima, realizando todos os exames solicitados pelos médicos, dentre eles o anti-HIV, segundo descrito nos documentos de folhas 22 a 34. Em 26 de junho de 2004, foi realizado o parto normal e, no dia seguinte, a genitora e a criança tiveram alta. Todavia, em agosto de 2004, a recorrente foi intimada a comparecer à maternidade municipal Barros Lima para tomar ciência do resultado dos exames anti-HIV, realizados em novembro de 2003, e, consequentemente, ser informada que é soropositiva. Após realização dos exames complementares, a criança também foi diagnosticada com AIDS e resignada com a conduta da municipalidade, que, através da lentidão na entrega dos exames, impediu a adoção de meios hábeis a evitar a contaminação da criança, causando-lhe graves danos morais, ingressou com a presente ação. O magistrado de primeiro grau, em sentença de folha 117 e 119, reconhece a responsabilidade civil da municipalidade, julga procedente em parte o pedido no sentido de conceder a pensão mensal vitalícia à autora, filha, no valor de 2 salários mínimos e meio, bem como fixar em R$50 mil o valor da indenização por danos morais às autoras recorrentes. As apelantes insurgem-se em relação aos valores fixados pelo meritíssimo juiz, a título de pensão vitalícia e indenização por danos morais, além de requerer a antecipação da tutela. No que tange ao pleito de antecipação da tutela recursal, eu considero que falta interesse de agir às apelantes. Compulso os autos e constado que o meritíssimo juiz Aquó, em despacho de folha 140, recebeu o apelo no efeito devolutivo, o que autoriza ao interessado promover desde logo a execução provisória da sentença. Destarte, considerando a possibilidade de execução provisória da sentença, constato que a falta de interesse de agir às recorrentes no que pertine ao pedido antecipatório de tutela. Em relação à pensão vitalícia e aos danos morais fixados, incensurável a sentença haver gastada, tanto na condenação quanto na fixação de seus respectivos valores. É assente que a justa reparação possibilita às vítimas, ora recorrentes, condições de vida suficientes, dignas, de modo a abrandar e suportar a repercussão do dano causado. A pensão vitalícia é devida, pois, em razão de ser portadora do vírus da AIDS, a menor possui uma maior suscetibilidade a quadros infecciosos em decorrência da baixa imunidade, o que exige tratamento médico adequado, alimentação balanceada e cuidados constantes. O valor fixado pelo magistrado de primeiro grau, a título de pensão vitalícia, a saber, 2 salários mínimos e meios, me parece adequado, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em tela e à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização por danos morais, por sua vez, foi arbitrada em R$50 mil para ambos os recorrentes, quantia esta adequada e harmonizada com o que é habitualmente arbitrado por este egrégio tribunal. É assente que, no sistema jurídico pátrio, o valor da reparação do dano moral é arbitrado de forma livre pelo magistrado. Não existe um critério geral que define o quantum indenizatório a ser fixado em cada caso concreto em relação a cada lesão ou ofensa à dignidade humana. E, portanto, já na conclusão, eu considero a gravidade do dano, através de uma conduta negligente da municipalidade, houve uma contaminação da criança pelo vírus do HIV e as condições pessoais das recorrentes, qual seja a família carente e o princípio da razoabilidade, considero acertado o quantum arbitrado pelo magistrado de primeiro grau. E meu voto
pela negativa de provimento ao apelo, voto que submeto ao crivo, foi submetido ao crivo do eminente relator, desembargador Alfredo Jambo, a quem concedo a palavra. Excelência, a praticidade do voto, Vossa Excelência concedeu no sentido de... Concedi no sentido de manter inalterada a sentença do juiz de primeiro grau, que fixou os danos morais em R$50 mil e concedeu o pagamento de uma quantia a título de pensão à criança. Corretíssimo, concordo. Acompanho o voto, Excelência. A turma está de acordo, desembargador Itamar. Acompanha a turma. Então, proclamo o resultado. A unanimidade de votos, negado o provimento ao apelo. Em seguida, em condição de julgamento, a secretária gentilmente informa que consta o processo número 16. Apelação cível número 290.685, dígito 4, oriunda da comarca de Itaquitinga, Vara Única de Itaquitinga, apelante Elias Coelho Pimentel, apelante também Instituto Nacional de Seguro Social, apelado Instituto Nacional de Seguro Social, da relatoria do desembargador Alfredo Jambo, a quem concedo a palavra. Excelência, é uma matéria recorrente. Eu farei, com permissão de Vossas Excelências, a leitura da ementa. Se for necessário, desenvolverei os argumentos do voto, passo a passo. Bem, eu confirmo o número 2906-85-4, apelante Elias Coelho Pimentel e outro, apelado INSS. Ementa direito previdenciário, apelação cível e reexame necessário concedido na sentença o auxílio doença. O beneficiário requer aposentadoria por invalidez, inexistência de prova de incapacidade permanente. O INSS pleiteia que o marco inicial para a concessão do benefício seja a data da juntada do laudo judicial aos autos. O benefício deve ser concedido retroativamente desde a data de seu cancelamento administrativo. Aplicação dos juros, consoante prescrição do artigo 1º F da Lei 9.494/97. Pedido de redução dos honorários de sucumbência. Fixação dos honorários no montante de R$2.000. Reexame necessário parcialmente provido apenas para ser aplicada a disposição do artigo 1º F da Lei 9.494/97 e para fixar os honorários de sucumbência em R$2.000. Apelo interposto pelo INSS prejudicado. Esse foi o meu voto, Excelência. Essa é a ementa condensada. Voto do eminente desembargador. Eu concordo também, amiga de prova. Pela negativa de provimento, eu também concordo integralmente com o voto do eminente relator e proclamo o resultado. A unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso. Excelência, eu digo na ementa, reexame necessário parcialmente provido, apenas para ser aplicada à disposição do artigo tal. Eu acho que Vossa Excelência acompanhou o raciocínio e por isso julgou dessa forma. Negando o provimento nos termos do voto do relator. Muito bem. Chamo em seguida o processo número 15 da ordem da pauta, da relatoria do eminente relator Alfredo Jambo. Excelência, na mesma ordem. Eu vou para a taquigrafia, é o processo número 295.340, dígito 0, da comarca de Carnaíba, apelante Instituto Nacional de Seguro Social e apelado Edivaldo Rodrigues da Silva. Excelência, é o número 15 da pauta? Esse é o 14. Não. Perdão, é o meu. Então, a ementa diz o seguinte: apelação, aposentadoria por invalidez, laudos médicos e laudo do perito judicial comprovam a incapacidade... Excelência, perdão. Como houve essa parada aí de recondicionamento do equívoco, Vossa Excelência está a ler o 14
14. Porque não foi dito É o da minha número. relatoria. Mas não foi dito o número, por isso que eu me preocupo. O 14. Obrigado, desembargador João. O 14 é o 295.340, dígito 0, da comarca de Carnaíba. Apelante, Instituto Nacional de Seguro Social, apelado Edivaldo Rodrigues da Silva. A ementa tem o seguinte teor: aposentadoria por invalidez. Laudos médicos e laudo do perito judicial comprovam a incapacidade definitiva do segurado para as atividades laborativas anteriormente exercidas, elementos de prova suficientes para o convencimento do magistrado, princípio do livre convencimento. E eu, no desdobramento, refiro que no Brasil vise o princípio da persuasão racional, pelo qual o juiz formará o seu convencimento com liberdade no exame das provas, desde que baseado nos elementos probatórios demonstrados nos autos, o que restou comprovado no caso em concreto. Eu refiro, em apoio a esta tese, voto da ministra Helena Calmon. O juiz a qual, no presente caso, formou seu convencimento com base nos atestados médicos e exames anexados aos autos pelo autor, bem como no laudo médico feito pelo perito judicial, os quais comprovam que o autor é portador de hérnia de disco e o que ocasiona a incapacidade definitiva para as atividades laborativas anteriormente exercidas. Quanto ao laudo médico feito pelo perito judicial, há de se ressaltar 2 pontos. O primeiro é que o laudo pericial está assinado por 2 médicos habilitados e é bastante conclusivo quanto à incapacidade da parte autora. O segundo é que, quando da elaboração do laudo pericial, o INSS foi intimado pessoalmente para apresentar os quesitos a serem respondidos pelo perito, tendo, contudo, deixado de apresentar os quesitos no prazo legal. E, em conclusão, eu refiro que constam elementos de prova suficientes para confirmar o convencimento do magistrado, devendo ser mantida a sentença apelada que concedeu ao segurado a aposentadoria por invalidez. E a minha proposta é para negar provimento ao recurso, voto que põe em discussão. Colho o voto do desembargador Itamar. Senhor presidente, diferentemente do processo anterior, esse parece evidente que há provas suficientes sobre a incapacidade e os laudos são conclusivos. Então, eu acompanho também no sentido de negar provimento. Desembargador Alfredo. Acompanha. Então, proclamo o resultado. A unanimidade de votos, negado o provimento ao apelo. Então, agora é o 15, em condições de julgamento. Apelação número 303.620, autuado desde 25 de abril de 2013, da comarca do Recife. Primeira Vara de Acidente do Trabalho. Apelante Paulo Ricardo de Medeiros Cordeiro. Advogado André Luiz Siqueira Gomes. Apelado Instituto Nacional de Seguro Social. Procurador Maria Zulmira Silva Monteiro. E da relatoria do desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, a quem concedo a palavra. Excelência, eu confirmo que é o número 15 de pauta, é o 303620-0. O apelante é Paulo Ricardo de Medeiros Cordeiro, o apelado INSS. Na ementa é previdenciária, apelação civil, 2 acidentes de trabalho. Motoqueiro, acidente automobilístico, lesão no punho e no primeiro quirodáctilo direito, restrição de movimento, perícia contraditória, oferecimento de acordo pelo INSS propondo pagamento de auxílio acidente. Sentença que desconsidera a proposta de transação judicial e julga o pedido improcedente. Acordo proposto pelo INSS reconhece a lesão, o nexo etiológico e a redução da capacidade laborativa. Reforma da sentença, concessão de auxílio acidente no percentual de 50%, juros de mora, artigo 1º-F da Lei 4994/97, com as alterações da Lei número 11.960/9, correção monetária, declaração de inconstitucionalidade do artigo 1F da Lei número 94/97, honorários advocatícios, fixado em R$ 2.000. Apelação provida.
É este o meu voto, Excelência. O voto do eminente relator é pelo improvimento do recurso, o voto que põe em discussão. Desembargador Itamar. Estou de acordo, senhor presidente. Eu digo que a apelação foi provida. Foi provida, foi provida. Eu também tenho em mãos a proposta de acordo do desembargador Jambo e considero que está coerente com a matéria posta em deslinde. No caso, houve um acidente de trabalho e a proposta é no sentido de que este benefício seja concedido como indenização, como está referido no item 7, como após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho. Então, eu estou de inteiro acordo com o voto do eminente relator e proclamo o resultado. A unanimidade de votos foi provida a apelação. Senhores, me desculpem a pouca experiência com a presidência, porque quando nós presidimos, nós temos que tanto presidir, dirigir os trabalhos, como cuidar dos nossas próprias tarefas. Então, Mas eu estou aqui... Excelência faz isso muito bem. Obrigado, desembargador. O Excelência é muito generoso, meu amigo Jamo. É o 6 da pauta. Apelação civil 303.639, disto 9. Primeira Vara de Acidente do Trabalho. Apelante José Márcio Carneiro Cavalcante. Advogado Josete Moreira Gomes. Apelado INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Eu tenho em mãos e também antecipadamente passei aos demais julgadores a minha proposta de acórdão. E na ementa eu refiro que é um direito previdenciário, benefícios acidentários, auxílio-acidente. O autor, o senhor José Márcio, ele é portador de tendinite calcificante do ombro, síndrome do manguito rotador, bursite do ombro e outras tenossinovites infecciosas. Existem provas suficientes para atestar a incapacidade laborativa e considero que a parcela fixada é equitativamente com relação aos honorários advocatícios. Refiro que o artigo 59 diz o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Como se vê, trata-se de benefício de caráter temporário que visa conferir ao beneficiário um amparo financeiro durante o período em que ficar incapacitado para o exercício de atividade laboral, como bem analisado pela 2ª Câmara de Direito Público deste egrégio tribunal, nos autos do agravo de instrumento da relatoria do desembargador Francisco Bandeira de Melo, ao afirmar que, abro aspas, o auxílio-doença é concedido a fim de que, diante de enfermidades laborais temporárias, o trabalhador possa realizar o tratamento de saúde adequado até seu definitivo restabelecimento, sem desprover sua família do essencial à sobrevivência. Na hipótese de concessão de benefício acima citado, abro aspas, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. No caso em apreço, a sentença de 1º grau incorreu em certa incoerência, ao não conceder ao autor auxílio-acidente. É que os documentos acostados aos autos comprovam o nexo de causalidade das enfermidades acometidas pelo recorrente e as atividades exercidas durante mais de 30 anos como bancário do Banco do Bradesco. Feitas essas considerações, percebe-se que as conclusões da sentença de 1º grau merecem ser reformadas, de modo a melhor conciliar a particular situação do autor apelante à realidade previdenciária. Desse modo, embora o perito judicial ateste que não possa concluir pela comprovação
do nexo de causalidade entre a moléstia que possui o autor, tendinite calcificante no ombro, CID 10, M 75.3, síndrome do manguito rotador, bursite no ombro e outras tenossinovites infecciosas e as atividades exercidas no âmbito laboral, entendo que a relação de causa e efeito é incontroversa, conforme se observa dos laudos médicos acostados desde o ano de 2008. O autor já apresentava problemas sugerindo tendinose supraespinhal dos tendões, peritendite no ombro bilateral e bursite. Comprova o autor que realizou diversos tratamentos na tentativa de solucionar o problema, quais sejam sessões de fisioterapia, sessões de reeducação postural, sessões de hidroterapia, dentre outras, mas nenhum deles solucionou a patologia, bem como a sua limitação funcional. Ou seja, em relação à incapacidade, entendo que deve ser afastada a conclusão do perito judicial, que as folhas 142 e 145 afirmou que a doença não apresenta relação com a atividade laboral e que inexiste incapacidade para o trabalho, devendo prevalecer, à luz do princípio indubio pro misero, a constatação dos laudos particulares, bem como a do assistente técnico. No caso dos autos, o autor nasceu em 17 de 11 de 1957 e hoje conta com a idade de 56 anos, tendo exercido a atividade de bancário desde 20 de 6 de 1978, até a data em que fora demitido, o que ocorreu em 9 de janeiro de 2009. Isto é, exerceu o autor a atividade de bancário por mais de 30 anos. É certo que, restando consolidadas as lesões decorrentes de acidente do trabalho, caso existam sequelas aptas a reduzir a capacidade de trabalho do segurado, é devida à concessão do auxílio-acidente, fixada em 50% do salário de benefício. Na hipótese em exame, verifico que o recorrente é portador de tendinite calcificante do ombro e todas aquelas moléstias que já referi e que foram referidas nos laudos. Corroboram o entendimento supracitado os seguintes laudos médicos in verbis. É o laudo médico de folhas 33, datado de 28 de junho de 2009, da lavra do Dr. Estânios Freitas. Laudo médico de folhas 37 dos autos, datado de 20 de junho de 2009, da lavra do Dr. Fernando Pimentel. E, em conclusão, senhores desembargadores, meu voto é pelo provimento do apelo para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, o qual é devido a partir do momento em que for cessado o pagamento do auxílio-doença acidentário. Desse modo, em razão da existência de sequela no apelante, decorrente de acidente do trabalho e da sua consequente redução parcial para o trabalho, faz jus ao benefício do auxílio-acidente, no percentual de 50% sobre o salário de contribuição. Segundo o parágrafo 2º do artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração. Em caso, considerando que o apelante teve cessado o seu benefício de auxílio-doença em 4 de 2009, o auxílio-doença no valor de 50% do salário-benefício deve ser pago a partir desta data. As prestações atrasadas serão corrigidas individualmente com base no artigo 41-A da Lei 8.131 de 91, atualizados monetariamente nos termos da Lei 6899 de 81 e com juros moratórios contados a partir da citação válida nos moldes do artigo 1, letra F da Lei 9.494 de 97. No que pertine aos honorários advocatícios, condenam a autarquia previdenciária ao pagamento dos referidos honorários na quantia de 10% do valor da condenação, com base no artigo 20, parágrafo 4º do CPC, devendo-se ressalvar que estes apenas incidem sobre prestações vencidas, assim consideradas as anteriores à prolação da decisão que concedeu o benefício, conforme descrito na súmula 111 do CTJ. E, portanto, senhores desembargadores, este é o meu voto. Dando provimento ao recurso, o voto que ponho em discussão. Não havendo quem queira discutir, desembargador Itamar. Senhor presidente, eu queria, mais uma vez, dizer da minha felicidade de vir participar de sessões aqui, porque sempre aprendo muito pelos votos
didáticos que são dados por Vossa Excelência e por demais integrantes dessa Câmara. E, nesse caso específico, eu concordo plenamente com o afastamento da conclusão do perito judicial, por todas as razões já evidenciadas por Vossa Excelência. Não há dúvida que, depois de consolidada as lesões decorrentes do acidente, que implicaram na redução da capacidade, deve, na forma que Vossa Excelência já tão bem declinou, ser concedido o auxílio acidente. No mais, a matéria trazida é aplicação direta da lei. Então, eu queria dizer mais uma vez da minha felicidade, dizer que concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência, parabenizá-lo e agradecer por estar aqui convocado e me colocar já à disposição em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado, desembargador Itamar. Vossa Excelência é muito gentil e generoso. Desembargador Jambo. Acompanhei o voto de Vossa Excelência em todos os termos. Obrigado, desembargador Jambo. Então, proclamo o resultado do julgamento à unanimidade de votos. Foi dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Então, senhores desembargadores, eram esses os processos que tinha a julgar. Graças a Deus, fizemos o nosso trabalho. Eu agradeço a todos. Eu aguardo ansioso que o desembargador Luiz Carlos volte, porque eu me sinto mais à vontade na minha bancada, onde eu posso misturar todos os papéis. A secretária está rindo aqui ao meu lado, ela sabe que às vezes os papéis se escondem e a gente não sabe onde está. Então, muito obrigado a todos. O desembargador Jambo quer falar? Excelência, desculpe, eu não vi. Pode ser que tenha ocorrido a consideração da ata anterior. Eu submeti a apreciação e não houve nenhuma impugnação. Muito obrigado. Agradeço. E declaro encerrada a sessão e também essa transmissão da TV AMEP ao vivo, via web, Pernambuco falando para o mundo.